Tempo Pet. Tempo Pet. Aqui na Tempo FM. Opa, vamos começar então. Eu queria agradecer primeiro a presença de todo mundo aqui, dizer que, mais uma vez, é um importante prazer, é uma satisfação muito grande estar dividindo esse momento com vocês e falando de um tema que gera tanta dúvida, tanta polêmica hoje em dia, porque falar de nutrição é um tema polêmico e a gente vai tentar desmistificar algumas coisas hoje aqui. Então, começando falando aqui com o Dr. Rodrigo Olivindo, a gente queria entender um pouquinho sobre a importância da nutrição na saúde animal hoje, tá? E conceituar o que é uma dieta equilibrada para cães hoje, porque realmente existem muitas dúvidas. É ração? É alimentação natural? É dieta caseira? O que é cada coisa? E vamos desmistificar um pouquinho isso. Bom dia a todos, né? Fico muito feliz e honrado de estar aqui nessa mesa com pessoas que eu tenho admiração. Nosso time da Guararapes Vet Center, ele traz essa especialidade, né, com o cargo-chefe da casa. Então, são muitas polêmicas, como o Rodrigo Macabria falou, né, que a gente tem que desmistificar, porque hoje tudo é ciência, né? Então, a gente hoje não pode trabalhar fora da ciência. Quando a gente fala, por exemplo, de alimentos que são alimentos caseiros, a famosa alimentação natural, que o pessoal intitula, né, de forma menos técnica, se traz muito modismo hoje da nutrição e que isso hoje não afeta só os seres humanos, né? Afeta também os animais. Então, na rotina, hoje a gente tem um volume muito grande de pacientes que recebem aí prescrições relacionadas à dieta caseira, mas que não tem uma indicação, não tem uma certa, entre aspas, necessidade. E quando a gente vem comparar alimentos comerciais, que são tidos, popularmente ditos como rações, a gente tem hoje alimentos com alto nível de ciência, alto nível de tecnologia e que não podem, obviamente, deixar de ser amparados do ponto de vista técnico. Nós, como profissionais da área, temos que saber indicar esses alimentos, obviamente, e saber realmente prescrever esses alimentos. Então, acho que o principal conceito em relação ao que seria um alimento comercial são as rações, são alimentos que hoje a gente tem em diversos setores, diversos tipos e também marcas, assim como também diversos valores, né? A gente também tem que entender isso na logística da avaliação do nosso paciente. E as alimentações caseiras, as dietas caseiras, elas são alimentos que são feitos do ponto de vista quando a gente tem pacientes que têm indicação para alguma patologia ou um animal que, né, tem alguma dificuldade de comer o alimento seco, o alimento comercial, a ração, e que a gente acaba prescrevendo. Eu acho que a gente vai conseguir descrever melhor isso ao longo da apresentação hoje, porque são tidos como mitos, né, a alimentação caseira como superior ao alimento comercial. E isso hoje não é a realidade. A gente não tem nenhum estudo que comprove cientificamente que a alimentação caseira ela é melhor do que a alimentação natural, ou a alimentação caseira ela é melhor do que o alimento comercial, assim como a nível de saúde e longevidade. Então as pessoas vendem um modismo que não é real. E é bom, assim, falando... Bom dia a todos, primeiramente, né? Sempre um prazer estar aqui com vocês. Falando mais da minha área, da gastroenterologia, é muito importante isso que você acabou de comentar, porque existem situações específicas, né, em que a gente precisa triar esse paciente para determinadas suspeitas clínicas, onde a gente precisa, por exemplo, introduzir proteína hidrolisada na alimentação, né, principalmente esses pacientes que a gente suspeita onde há uma sensibilidade de origem alimentar e que isso só é possível pela alimentação industrial, né? Não é possível fazer isso 100% na dieta caseira. Então, dentro da gastroenterologia, a gente costuma trabalhar muito em conjunto, né, com o Dr. Rodrigo Olivindo lá na Guararapes, porque muitas vezes, mesmo para prescrever essa alimentação industrial, a gente precisa de um aval, de uma avaliação de um nutrólogo, para a gente poder fazer isso da maneira mais segura e que esse paciente consiga se beneficiar o máximo possível dessa dieta. O que é legal é dizer que não existe um certo nem um errado. A gente tem que partir dessa premissa, que não existe o certo, a alimentação natural, a alimentação caseira, ou seja, qual for, é a certa, a ração é a certa. Tem gente que diz, a ração é feita com transgênicos e vai trazer mal, vai fazer câncer, não sei o que e tal. Então, é muito mito que se cria em torno de alimentação e, na verdade, o que a gente tem que entender é o contexto que aquele paciente precisa, não é assim? Exatamente, né? Trazendo essa realidade, por exemplo, que o Dr. Orleans falou, quando a gente fala, por exemplo, de uma proteína hidrolisada, para exemplificar melhor, de uma forma mais simples, né? É uma
pedaço de uma molécula muito pequena, ela tem que ser ultra pequena para passar pelo intestino. Então, em resumo, isso numa dieta caseira, a gente não consegue fazer, né? De certa forma, não é factível, assim, de um ponto de vista, dependendo do tipo de paciente, obviamente, né? Existem dietas que são hipoalergênicas, mas que ela não vai utilizar essa tecnologia que a indústria consegue utilizar. E aí, trazendo esse questionamento do Rodrigo Macambira, é o seguinte: quando a gente fala, por exemplo, desses alimentos comerciais, né, da proposta de ter alimentos transgênicos, de um grande mito que esses alimentos comerciais, por serem industrializados, eles trazem, né, o fator câncer. Não existe isso, é um grande mito, não temos estudos em relação a isso. O transgênico é nada mais, nada menos que a modificação de um ingrediente para ter aí uma produção mais efetiva. Assim como a grande suspeita de alimentos industrializados, no caso das rações, levarem ao câncer, tinha-se esse mito relacionado aos conservantes artificiais, o BHA e o BHT, que vocês conseguem ler em alguns alimentos comerciais hoje, mas que isso não é utilizado de forma em alta escala hoje, né? A gente tem muitos conservantes naturais atualmente sendo utilizados nos novos alimentos comerciais. Show! Sempre tem temas que são controversos e dúvidas que surgem. E uma dúvida muito comum, Dr. Rodrigo Olivindo, é a seguinte: cachorro tem diabetes? Gato tem diabetes? Como é que funciona isso? O que é a diabetes? Como funciona? Como se apresenta? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Vamos nessa, né? A dúvida que não quer calar a respeito sobre as endocrinopatias, que todo animal ele consegue sim, né, desenvolver doenças endócrinas, assim como o ser humano, né? Seja hipertiroidismo, hipotiroidismo e também o diabetes. Então o diabetes, ele em cães e gatos, eles têm aí conceitos e definições, melhor dizendo, etiologias, né, causas diferentes. Nos cães a gente tem uma grande prospecção relacionada ao sobrepeso que leva a um fator de resistência insulínica, ou seja, cães que são sobrepeso ou obesos, eles tendem a ter uma resistência ao hormônio da insulina, que seria aí que está causando diabetes, né? Associado a isso, a gente pode ter, por exemplo, danos pancreáticos, né? Então, a gente também pode ter danos pancreáticos que levam à exaustão desse pâncreas. Já quando a gente fala de gatos, que a gente costuma trazer o conceito da medicina humana do diabetes mellitus tipo 2, estão ligados diretamente a fatores de resistência insulínica também, mais comumente a obesidade. Então, em relação a isso, sim, esses animais têm diabetes mellitus e que precisam aí, de certa forma, serem tratados, diagnosticados. No caso dos cães, ele é uma doença crônica que raramente a gente consegue fazer remissão. A gente, inclusive, lá no hospital, nós tivemos um caso assim, que era uma paciente que tinha um quadro de piometra, infecção, e que levou a esse quadro de resistência insulínica, né? E que se desenvolveu, entre aspas, um diabetes transitório. A gente conseguiu fazer a remissão, mas é um caso raro. E no caso dos gatos, quando a gente tira esse fator de resistência insulínica, eles conseguem remissionar o diabetes. Então a gente consegue tratar e deixar ele sem diabetes. E é sempre bom a gente alertar aos tutores, né, que normalmente são doenças que vão começar de maneira muito silenciosa. Normalmente, pelo histórico, né, a gente que dava plantão até pouco tempo, o paciente diabético que chega no plantão para atendimento, ele é o terror do plantonista, né? Ele é um paciente que a gente vai descobrir o problema ali por acaso, numa triagem básica que normalmente a gente faz durante o recebimento desse paciente. E é uma situação que, em casos que o paciente está muito descompensado, vai poder levar esse animal a óbito de maneira relativamente muito rápida, né? Então, a gente tem que estar atento, né, nos sintomas que esses animais podem desenvolver, né, em casa, ficar sempre de olho, levar para avaliações, né? É sempre importante a gente prevenir. É muito importante que esses animais façam consultas com veterinários aí de maneira periódica, para justamente a gente descobrir isso muito rápido e entrar com um tratamento conservador e evitar que esse paciente chegue numa situação extrema, precisando de um cuidado extremamente grande num setor de internação, por exemplo. E é interessante a gente relatar que as doenças endócrinas, como o Dr. Rodrigo falou, elas são bem comuns. A gente está falando aqui da diabetes, né? Mas a gente pode falar de várias outras. Por exemplo, de repente chega aquele tutor com um gatinho lá e diz assim: doutor, do nada, meu gato, ele tá subindo pelas paredes, ele tá agitado, tá louco, né? Ele nunca fez isso na vida, tá comendo mais e não ganha peso. E aí? Exatamente, né? É como a gente brinca na endócrino, né? Que todo gato acima de 9 anos, ele miou, né? Qualquer indivíduo, no caso, tem que fazer acompanhamento de monitoramento de hormônios tiroidianos, né? Que é muito comum nesses pacientes a gente ter hipertiroidismo, no caso hipertiroidismo felino, e que realmente acomete mais esses pacientes acima de 9 anos, né? Então a casuística é relacionada a isso. E aí nesses casos a gente tem que ter esse monitoramento frequente, e é como o Dr. Lenz falou, a gente tem que trazer esse tutor mais próximo junto da medicina veterinária preventiva, isso. Porque na maioria dos casos, por exemplo, voltando para o diabetes,
esse paciente ele não vai chegar somente com um aumento da glicemia, né? Muito raramente esses pacientes vão chegar só apresentando isso. Eles vão chegar num quadro de cetoacidose diabética, né? No caso de quase coma. Por quê? Porque eles não conseguem metabolizar essa quantidade de glicose que está ali circulante no sangue. E que podem sim vir a óbito. Eu acho que é uma das coisas que é mais importante de ser frisada. Esses pacientes eles chegam tão críticos que eles podem sim vir a óbito. E é um tratamento intensivo, né, que demanda ali muita atenção do veterinário que vai estar acompanhando esse paciente. Você vai ter que aferir glicemia, fazer esse acompanhamento a cada 30 minutos, a cada hora, né, por exemplo, para fazer vários ajustes que a gente recebe das orientações aí do Dr. Rodrigo Olivindo e que são bem complexos. Então, é sempre bom a gente evitar chegar nesse extremo. Porque, como a gente está falando, o paciente que só vai ter ali o aumento de glicemia, ele normalmente não vai trazer sintoma muito fidedigno, assim, um sintoma muito específico que o tutor possa perceber em casa. Então, normalmente, quando esse animal chega para a gente num plantão, por exemplo, é um paciente que já está com alterações em uma série de outros lugares, né? Porque as doenças endócrinas, elas mexem com muita coisa, né? Esse é o grande desafio. São doenças, assim, que tendem a ser complexas, né? Porque elas mexem com tudo, né, basicamente. É por isso que eu falo para os meus alunos, né? A endocrinologia, ela manda em tudo. Não tem como, os hormônios, muitas vezes eles são realmente a solução, né? A gente consegue tratar através dele, mas a maioria das vezes eles são as causas, né? De todas as alterações metabólicas, a gente vai ter síndromes, né, relacionadas a isso. Então o paciente ele não vem somente com um sinal clínico. E aí, quando eu falo de diabetes, eu gosto muito de aprofundar nisso, porque eu passei 4 anos da minha vida estudando só diabetes de cães, né? No doutorado. Então isso é uma coisa que, se eu confessar para você que a gente fazia de rotina, recebia pacientes, né, balançando o rabinho e tudo bem? Não. A maioria dos pacientes, realmente, a gente tinha que resgatar ele de um quadro de cetoacidose diabética e, o principal, né, dar prosseguimento para um tratamento de uma doença que é crônica. Nesses cães, ele vai ter que ser tratado e acompanhado para o resto da vida. Esse é um ponto importante, porque muitas vezes o nosso papel como médico veterinário é tirar o paciente da crise, identificar a causa, identificar o problema, instituir uma linha terapêutica, um tratamento adequado, mas a gente tem que ter a cooperação do tutor responsável no intuito de manter esse tratamento, que muitas vezes vai demandar idas ao veterinário de maneira constante, que vai demandar aplicação de medicamentos, administração de medicamentos e uma mudança alimentar também. Não é assim? Exatamente. Nesse contexto, né, o paciente diabético, eu sempre falo, ele tem que ser meu parceiro para todo sempre, porque a gente vai fazer monitoramento de exames e também fazer monitoramento dietético. E é importante que se estabeleça esse vínculo, porque é uma doença crônica. Doutor Rodrigo, inclusive, tem um ouvinte aqui fazendo uma pergunta, eu achei curiosa, é a Márcia Albuquerque, vamos ouvi-la? Vamos sim, vamos lá. Deixa eu ver aqui a pergunta da Márcia. Meu Zig é um cachorro. Ele come um determinado matinho que ele busca todos os dias durante o passeio. E é só esse matinho que tem uma folha larga e uma semente que gruda na gente. A minha pergunta é se é normal ele comer mato. O passeio hoje foi aqui, depois do banho. Por isso ele tá com essa cara. Ela mandou uma foto aqui do cachorro deitadinho, todo preguiçoso aqui. Por isso que ela tá falando isso. Deixa eu ver aqui o nome dela novamente, a Márcia Albuquerque. E aí, pessoal? Bom, vamos lá, vamos tentar responder. Eu vou deixar para os especialistas, tanto o doutor Rodrigo Olivindo, né, quanto o doutor Leans, para tentar chegar a algum consenso em relação à pergunta. Então, a princípio, os animais, eles têm que ter uma certa ingestão de fibras, né, durante a sua alimentação diária. E muitas vezes, dependendo da forma em que a gente monta a dieta para um paciente em casa, sem uma orientação adequada, a quantidade de fibras que esse paciente ingere por dia é baixa. Então ele tende a buscar essas fibras em outros locais, né? Exatamente. De maneiras mais inusitadas aí. No caso dele é um matinho específico, talvez simplesmente porque ele goste disso, né? Mas é uma situação extremamente comum e que normalmente é um paciente que está com necessidade de se alimentar de fibras e ele não está adquirindo isso na sua dieta natural, né? Na sua dieta normal em casa, né? Se o Dr. Rodrigo Oliveira puder complementar com mais alguma coisa. Com certeza, vamos nessa, né? Então, acho que o primeiro questionamento, né, quando a gente se faz a respeito sobre um paciente que está nessas condições é o que ele come, né? A gente tem que saber especificamente o que ele come, qual é o perfil da dieta, principalmente avaliando do ponto de vista nutricional o que está aí em déficit. Como o Dr. Lenz falou, a gente tem que saber se realmente esse paciente tem uma deficiência de fibra, então a gente tem que suplementar essa condição de fibra ou modificar o alimento.
Então, nesse contexto geral, é importante que seja uma avaliação, né, feita uma avaliação pelo médico veterinário para que seja identificada essas falhas. Então, a gente já convida a ouvinte a participar lá, né, ir lá na Guararapes Vet Center para a gente fazer uma avaliação. E nesse contexto geral, é importante entender que todo paciente ele precisa de uma avaliação nutricional, né, assertiva, né, desde quando ele é filhote. Então não adianta a gente colocar, como a gente trouxe no início do programa, né, os modismos à frente de tudo isso, porque muitas vezes as dietas elas realmente são desbalanceadas e acabam comprometendo a saúde de maneira geral do paciente. Puxando esse gancho, eu queria aproveitar e jogar uma dúvida que é muito comum no consultório. Então, é muito comum o tutor chegar com o pet e dizer: doutor, ele está comendo mato, ele está comendo planta. A gente está falando aqui de comer uma alimentação, um mato, alguma coisa por deficiência alimentar. Sim. Mas a gente também pode estar falando, e a dúvida comum dos tutores, ele está comendo esse mato por incômodo, por dor abdominal, ou alguma inconsistência desse tipo. É comum isso acontecer? Isso pode acontecer, certo? Geralmente pacientes com incômodo abdominal por uma série de fatores, né? Que são as cólicas que a gente chama, né? Cólicas são dores abdominais inespecíficas. E aí, geralmente, esses pacientes, eles podem ingerir a fibra, né? E essa fibra, como ele não vai ter na dieta dele, normalmente ele vai ingerir mais dos meios externos aí, para tentar, basicamente, aumentar o peristaltismo, né? Que é o movimento das alças intestinais e do estômago, para fazer com que haja posteriormente uma sensação de bem-estar, uma vez que ele vai estar eliminando todo aquele conteúdo que vai estar dentro do trato gastrointestinal. O problema é que muitas vezes esses pacientes vão fazer isso de maneira muito exagerada, vão comer em grande quantidade, às vezes essa fonte de fibra ela é abrasiva, né? A vegetação ela tem uma certa abrasão que pode promover um quadro inflamatório associado, que pode piorar às vezes sintomatologias que o paciente normalmente já tem. E também isso é comum de acontecer, inclusive em felinos, né? Tem muitos felinos que gostam de comer fibra, né? Hoje em dia existe até uma tendência aí de alguns especialistas em você estimular realmente isso de maneira mais controlada em casa, mas normalmente o ideal, né, é a gente fazer um acompanhamento nutricional com todo e qualquer animal para a gente evitar que isso aconteça. Mas é sim muito comum pacientes com incômodo abdominal fazer esse comportamento. Nesse contexto, pegando até o gancho do Orleans, né, a gente tem que entender que existem diversos tipos de fibras, né? Nem toda fibra vai ser apta a ser ingerida, né? Que são fibras solúveis e insolúveis. E aí eu trago até o ponto que a gente discutiu no início do programa. A gente tem hoje alimentos comerciais com alto valor, né, científico, que trazem blends, né, blends de fibras, e que tiveram um estudo, uma pauta de se juntar fibras específicas para auxiliar nesse trânsito intestinal. E, sem, obviamente, causar quadros inflamatórios graves nos pacientes. Então, é importante sempre a gente ter esse acompanhamento, esse monitoramento e uma avaliação clínica, né? O legal desse ponto é porque você tocou numa questão importante, que é a questão da inflamação intestinal. Sim. A gente vive num mundo hoje que, tanto em nós seres humanos quanto nos pets, a gente tem quadros de doença inflamatória intestinal, né? Isso é uma tendência. E a alimentação, ela está diretamente ligada a isso, não é assim? Exatamente, né? E aí, nesse contexto, eu pego logo a uma grande polêmica da nutrição, né? Por exemplo, trazendo para os gatos, né? Gatos, eles digerem carboidratos? É aquele grande questionamento. Não digerem porque são carnívoros restritos. Não, gente. Gatos digerem carboidratos, né? A gente teve uma adaptação enzimática ao longo da evolução desses pacientes que foram domesticados e que a gente hoje sim, né? Que é um dos grandes mitos, né? Relacionado à nutrição. Ah, mas por que se utiliza tanto carboidrato na dieta? Porque a gente precisa de um processo de gelatinização desse alimento para termos esse alimento seco. Então, assim, gatos, eles digerem sim carboidratos. O carboidrato é uma fonte de energia, né? E que tem estudo muito validado em relação a isso. E temos mais perguntas chegando, doutor Rodrigo. Vamos responder, eu acredito que devo ter muita dúvida, né? Muitas! Antes eu quero mandar um abraço aqui pro Adiel Figueiredo, nosso ouvinte que está na sintonia. Muito bom dia, Adiel. Obrigado aí por estar participando aqui também do nosso Tempo Pet. Agora vamos à pergunta da nossa ouvinte, Liv Ruiz. Bom dia, vocês podem comentar sobre os riscos de oferecer alimentos de humanos para os pets? Eu vejo muitos tutores oferecendo esse tipo de alimento no dia a dia. Queijos, salgadinhos e até a famosa comida de panela. O que vocês dizem sobre isso? Eu vou até engrossar um pouquinho esse caldo, né? Recentemente atendemos um pet com endocrinopatia, Dr. Rodrigo Olivindo até atendeu também, que a alimentação dele basicamente era pizza, salgadinho, macarronada. E aí, doutor Rodrigo? E ele achava que estava tudo bem, né? Inclusive, eu atendi
retorno agora esses dias, a gente está realmente fazendo uma assistência do ponto de vista nutricional, é um paciente que é obeso, né? E a gente, quando fala sobre isso, a obesidade ainda é um mistério para os tutores, né? A obesidade ela é uma doença, e ela é uma doença crônica, que precisa de acompanhamento, tratamento, e tem que ser realmente levada como uma doença. Assim como um paciente tem uma infecção e trata com antibiótico, a gente vai ter que tratar esse paciente obeso, por exemplo, com dieta, né? Então, trazendo essa pauta, né, aqui no Ceará, quando eu retornei ano passado para cá, é importante dizer que nossa rotina muito é baseada em tapioca, né, cuscuz. Então, alimentos humanos, eles não devem ser dados para o paciente. Por quê? Porque a densidade calórica ela é superior ao que esse paciente consegue comer, né, e absorver. Então, com certeza, sempre ele vai estar no balanço energético positivo. Então, ele vai ter sobrepeso, obesidade como consequência. E a gente precisa frisar que todo clínico geral, ele precisa fazer uma prescrição dietética mínima. Então, o paciente, quando chega lá para fazer a primeira vacina, ele já tem que sair com a prescrição de um alimento, né? Ele tem que sair com a prescrição de uma quantidade de alimento que ele vai ter que comer. Porque isso é importante, porque é uma orientação básica inicial, nutricional. Assim, a gente sempre tenta realmente fazer esse tipo de coisa, porque é aquela coisa, o nosso paciente ele não fala com a gente. Então, assim, existem demandas que esse paciente tem, que ele não vai conseguir expressar e que a gente tem que se antecipar a problemas, né? Voltando à pergunta, realmente é complicado a questão de oferecer esses alimentos, principalmente em relação à minha área, né? Muitos pacientes têm alterações gastrointestinais crônicas, processos inflamatórios intestinais crônicos, que precisam de alimentações extremamente específicas e regradas, e a partir do momento em que a gente faz o uso de um alimento, né, que está fora dessa dieta específica desse paciente, isso vai gerar uma série de problemas que para a gente chegar a corrigir isso e estabilizar novamente esse animal, vai ser uma viagem muito longa até a gente chegar lá, né? Então é sempre bom manter aí o paciente dentro da dieta adequada, comendo os alimentos adequados. Afinal, cachorro é cachorro, humano é humano, gato é gato. Exatamente, eu acho que pegando um gancho do que o Orleans falou, é importante a gente falar que, por exemplo, nesse caso, esses pacientes acabam não comendo a dieta base deles, porque eles comem petiscos, porque isso nada mais é do que petiscos. Então, quando eu dou, por exemplo, né, a pizza, o cuscuz, esse animal não vai querer comer a dieta que foi calculada, baseada para ele. E aí a gente começa a ter quadros de apetite seletivo, que isso é uma complicação muito grande para a rotina clínica. A gente tem mais uma pergunta aqui chegando, da Roberta Brasil. Ela quer saber o seguinte: se meu cachorrinho está comendo ração para perda de peso e não perde peso, isso pode ser um sinal de problema endócrino? Onde é que está o problema, doutor Rodrigo? Muitas vezes esse problema está na prescrição, tá? Eu vou logo puxando para esse ponto, né? Às vezes as pessoas acham que dá um alimento hipocalórico, né? No caso, um alimento para perda de peso, esse paciente vai ter que perder peso. Não, a gente faz uma série de cálculos, né? É importante entender que a obesidade ela tem que ser tratada mediante cálculos. A nutrição, ela é uma ciência quantitativa. Então, quando a gente fala a respeito sobre essa ciência quantitativa, existem reajustes dietéticos que a gente vai fazer a cada reavaliação. Então, assim, não significa dizer que eu vou dar um alimento hipocalórico e esse animal vai perder peso, e isso vai ser, por exemplo, um sinal de uma endocrinopatia. Mas existe a possibilidade. Obviamente, caso tenha alguma sintomatologia de Exatamente. alguma doença endócrina, isso vai ser investigado. Com certeza. Por exemplo, o paciente que vem com a resistência à perda de peso associado já fiz várias restrições calóricas, ele não perde peso, e a gente tem outras manifestações clínicas, é um paciente que está mais letárgico, é um paciente que busca muito sol, a gente já acende a primeira lanterninha, né, a respeito sobre um hipotireoidismo, por exemplo. Então, assim, o que eu vejo muito na rotina na especialidade é que, muitas vezes, os alimentos eles são culpados por conta de um mau manejo. Então, se o paciente é obeso, não está perdendo peso e não tem nenhuma outra manifestação clínica, a gente tem que reavaliar esse ponto de vista da avaliação nutricional. Não intitular, não perdeu peso com alimento hipocalórico, o alimento não presta. Ou então, esse animal tem hipotireoidismo. Por quê? Porque eu já atendi na rotina clínica paciente fazendo reposição de hormônio tiroidiano, né, sem ter hipotireoidismo. E isso é muito grave, porque isso você está dando uma medicação para um paciente para tratar uma coisa que ele não tem. Doutor Rodrigo, fiquem à vontade agora para as considerações finais, né? Os contatos aí dos nossos entrevistados também. Bom, o tempo já acabou, é ligeirinho, né? Uma pena. Mas a gente queria agradecer, em nome da Guararapes Vet Center, dizer que o Hospital Veterinário Guararapes Vet Center está aí para tentar lhe atender, tentar prestar um serviço de qualidade multidisciplinar. Hoje nós envolvemos diversas especialidades: nutrologia, endocrinologia, gastroenterologia, ortopedia, dermatologia, oftalmologia,
enfim, anestesiologia, cirurgia geral, clínica. E se você tem interesse, entre em contato conosco através do telefone 3879-5876 ou através do nosso Instagram, @Guararapes Vet Center. Então entre em contato conosco, busca lá e com certeza estaremos prontos para atendê-los. Pegando o ensejo, então, né, nosso time está lá esperando vocês todos, né, a parte de endocrinologia e nutrologia a gente tem feito aí em parceria com o time de maneira geral, interdisciplinar, então acho que isso é um diferencial do Hospital Guararapes Vet Center, né, a gente tem um paciente que é nosso, né, e existe essa interdisciplinaridade. Eu vou deixar meu Instagram, então assim, vieram muitas perguntas, e depois pode fazer um momento, né, no Instagram do hospital para responder esses questionamentos, mas o meu Instagram aí para contatos é Dr. Dr. Rodrigo Olivindo. Outro diferencial que é sempre bom a gente falar, assim, a maioria dos hospitais vai ter realmente as especialidades, mas o que a gente pode dizer diferencial é que a gente conversa entre si, né? É sempre bom, inclusive, esse momento de a gente interagir, de colocar as ideias, todo mundo junto, é sempre interessante para o bem-estar dos animais. Contato do Instagram é @OrleansMenezes. Show, pessoal. Então, assim, mais uma vez reforçando essa interdisciplinaridade, esse fato da gente conversar, da gente estar interagindo. O seu pet com certeza vai ser atendido não só por um veterinário, mas por um grupo de veterinários. O hospital em peso vai estar lá. Bom, o Tempo Pet está terminando. Tivemos hoje a presença de 3 grandes profissionais aqui com a gente. Dr. Rodrigo Macambiro, o nosso mediador de hoje. Também o Dr. Orleans Menezes e o Dr. Rodrigo Olivindo. Foi um prazer estar com vocês. Muito obrigado aí pelas presenças e parabéns pelo trabalho de vocês lá na Guararapes Vet Center. Muito obrigado, Leandro. Muito obrigado, muito obrigado. Bom, sábado que vem tem mais, a partir das 10 horas da manhã aqui na Tempo FM, o Tempo Pet, prometendo voltar sempre com um assunto interessante, com convidados interessantes também. O Tempo Pet tem um oferecimento do Hospital Veterinário Guararapes Vet Center, um mundo de cuidados para o seu pet, onde você encontra o melhor atendimento 24 horas por dia, consultas e exames, tudo num só lugar. Guararapes Vet Center, cuidando do seu pet com amor. Muito obrigado aí pela audiência de todos, obrigado mais uma vez pela presença de vocês e até o nosso próximo encontro.